Olá gente, tudo bem? Eu vou ter hoje aqui com esse vídeo para falar um pouco para vocês a respeito de algo que eu levantei no último vídeo que eu falei sobre, fiz algumas considerações sobre terapia, sobre o que é que a gente faz quando está lá na clínica, no consultório, a gente que eu falo enquanto paciente, né? Não falei da posição de psicoterapeuta. E como eu não tenho um objeto de estudo, uma coisa assim, um plano, um roteiro originário, uma coisa que eu posso dizer assim, meu canal ele vai tratar somente desse assunto especificamente. Um vídeo ele vai me induzindo a realizar outro. Então, uma coisa que eu falei naquele vídeo, que eu não sei se vocês lembram, é que eu disse assim, que vamos tratar as nossas neuroses, né, na psicoterapia. E aí depois eu fiquei pensando, será que as pessoas entenderam o que eu quis dizer com nossa neurose? Né? Será que não ficou algo vago demais? Eu até no vídeo eu referenciei a psicanálise, né, no momento que eu mencionei essa palavra, neurose. Então eu fiquei pensando, eu acho que cabe aqui uma explicação do que seria essa neurose que nós vamos tratar na psicoterapia. Inicialmente eu preciso dizer que a psicanálise ela entende a estrutura psíquica a partir de três pilares, né? A perversão, a psicose e a neurose. Eu não vou aqui me estender, certo? Não vou aqui fazer análises teóricas, porque o intuito do vídeo não é esse e vai ficar muito grande também, né? Eu quero que seja enxuto e objetivo e prático. Então, vamos pegar a neurose como esse pilar da estrutura psíquica. Então, neurose, nesse sentido, não se trata necessariamente de uma patologia mental, podemos dizer assim. Seria algo que nos constitui enquanto sujeito, nos faz funcionar com determinados mecanismos. Né? Então, você pode ou funcionar através da psicose, pode funcionar através da neurose ou através da perversão. Né? Então, eu não vou me adentrar nem na perversão nem na psicose, talvez isso fique para um outro momento. Eu vou falar da neurose, porque foi o que eu mencionei no vídeo anterior. Como eu falei anteriormente, um vídeo aqui induz ao outro. O meu método é método indutivo, né? Um vídeo que eu falo alguma coisa acaba me fazendo refletir e querer gerar outro vídeo sobre aquilo que ficou talvez mal entendido no vídeo anterior. Então, a neurose, enquanto estrutura psíquica. A neurose, enquanto estrutura, ela resulta dos nossos conflitos pessoais, internos, inconscientes, né? Daquilo que a nossa mente produz, do que a gente imagina, do que a gente cria. Então, são as nossas fantasias, as coisas que criamos através do pensamento e que ali a gente vive, né? Através das nossas fantasias. E isso é o que a gente poderia chamar de estrutura neurótica, né? A neurose por si só, ela não é algo ruim, se a gente puder pensar partindo da perspectiva do laço social, porque é a neurose que nos permite constituir o laço social. Deixa eu ver se eu dou um exemplo. É por causa da neurose que a gente respeita as regras de convivência. É por causa da neurose que a gente tem medo de magoar o outro, né? Que algumas coisas a gente gostaria de dizer e a gente freia, porque a gente sabe que aquilo pode ser mal interpretado. É por causa da neurose que a gente
consegue viver em comunidade, que a gente sabe que tudo que a gente quer, a gente não pode obter, né? Com aquela ânsia do nosso desejo. Então, por exemplo, se eu vejo um bolo e eu estou numa festa, eu tenho muita vontade de comer aquele bolo, eu sei que eu não posso chegar lá e pegar o bolo, quebrar o bolo, partir, tirar um pedaço para mim, sem respeitar as convenções sociais do momento exato que aquele bolo precisa ser partido, ou que aquele bolo ele não é só meu, tem que ser compartilhado com todos que estão ali, naquele ambiente, naquela festa. Então a neurose, ela nos dá esse limite, né? essa condição de de não atendermos necessariamente aos nossos instintos, os nossos impulsos e os desejos do nosso inconsciente. Outro exemplo do que a neurose pode fazer, né, em nós, no nosso mecanismo de funcionamento mental. Eu digo assim, eu mesma não, eu de um modo geral, nós, né, todos nós, elaboramos diálogos imaginários. Por exemplo, a gente pensa o que vai dizer o outro e já pensa o que é que o outro vai nos responder, e ali a gente cria aquela fantasia, aquele diálogo acontecendo, aquela cena, e aquilo não passa de algo que é a nossa própria neurose que está construindo, que está elaborando, né? Então, assim, de um modo geral, todos nós temos uma boa dose de neurose para convivermos, para entendermos o outro, para a gente não sair atropelando as coisas, a realidade. A gente bordeja a realidade a partir das nossas próprias neuroses. A partir de qual momento que ela pode ficar patológica, né? Digamos assim? Quando quando o excesso da neurose na gente, ela causa sintomas. O exagero da neurose é que provoca os sintomas. Deixa eu dar um exemplo. Você tem medo de perder alguém, cria toda uma situação na sua vida que você acaba sofrendo muito com aquilo. E aí você deixa também muitas vezes de se impor, se colocar, de agir conforme sua necessidade para atender as necessidades do outro. Então você acaba sofrendo em consequência do excesso dessa sua neurose. Ou quando você desenvolve depressão, por exemplo, ou é um tipo de adoecimento devido ao excesso de neurose. Ou então, quando você sofre com síndrome do pânico, ansiedade, isso tudo são níveis exagerados da neurose que passa do que seria a estrutura psíquica para um sintoma. Né? Então, o que eu quis dizer, com todos nós vamos tratar as nossas neuroses na psicoterapia nesse aspecto, no aspecto da estrutura psíquica. Então vamos dizer que somos todos por natureza neuróticos. Depois chega essa exacerbação que pode provocar os sintomas, ou até mesmo quando as pessoas funcionam em uma estrutura psíquica diferente da neurose, que seria a perversão, a psicose, que muitas vezes leva a gente a observar muito mais os sintomas do que a neurose propriamente dita, certo? Então, qualquer dúvida eu posso indicar alguma leitura. O objetivo do vídeo é ser claro, né? Falar na linguagem comum, do senso comum. Então, por isso que eu trago aqui esses exemplos. O que é que eu quis dizer quando eu falei que vamos tratar as nossas neuroses? Não necessariamente falar da neurose pela perspectiva teórica, que não cabe aqui no momento, tá bom? Qualquer sugestão que vocês tenham, do que gostariam que eu falasse, sempre nessa perspectiva de uma linguagem clara e acessível, tá certo? E até o próximo vídeo.